Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, Lições de Fé no livro de Josué. E o tema que vocês estão vendo aí é o inimigo interno. Mas antes de eu falar desse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receber meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus para nos instruir na lição. Querido Deus, amado Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a lição. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, Pai. É isso que eu lhe peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, vamos aqui para a lição da Escola Sabatina, a lição de número 6, o inimigo interno. E o verso aí para memorizar diz o seguinte: Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então nós vemos aqui em Jeremias 17:10, que Deus ele conhece o nosso coração. Deus sabe se o seu coração é bondoso ou se o seu coração é maldoso. Deus conhece o nosso coração. Se você fizer alguma coisa errada, você falar, ninguém vai ver, mas Deus está vendo o que você está fazendo. E na lição vai tratar sobre isso hoje, de um cara que fazia parte do exército de Israel, Acã. Ele cobiçou as coisas de Jericó, os tesouros de Jericó. Ele falou, ninguém vai ver, mas Deus viu. Depois, o pecado trouxe consequências para Acã. A lição vai tratar disso hoje. Vamos lá, em Josué 7, é o primeiro caso em que, por meio de uma trágica experiência, o povo de Israel compreendeu implicações mais amplas da aliança e seu profundo significado, enquanto a obediência às cláusulas da aliança garantia a vitória. Desconsiderar os termos dela resultava em derrota. O sucesso militar de Israel não estava baseado em números, estratégias de batalha ou táticas inteligentes, mas na presença do guerreiro divino com eles. Durante a apropriação da terra prometida, Israel teve que aprender a difícil lição de que seu inimigo mais perigoso não estava fora de seu acampamento, mas dentro de sua própria base. O maior desafio que estava diante deles não eram as muralhas fortificadas das cidades cananitas, nem sua avançada tecnologia militar, mas a vontade obstinada de indivíduos dentro de seu próprio acampamento, de ignorar intencionalmente as instruções do Senhor. Aguardando nossa herança celestial, que está lá em 1 Pedro 1,4, Colossenses 3,24, enfrentamos desafios semelhantes. Enquanto estivermos na fronteira da terra prometida, nossa fidelidade será testada e só poderemos ser vitoriosos por meio da rendição a Jesus Cristo. Vamos para a parte de domingo. Violação da aliança. Pergunta de número 1. Leia Josué 7. Quais foram as duas principais causas da derrota de Israel pelos habitantes de Ai? Vamos lá. É interessante observar que o leitor é informado, desde o início, tanto do motivo da ira de Yahvé, quanto do nome do culpado. Assim, o suspense da história, da descoberta da transgressão de Acã, surgem pela tensão entre a perspectiva do leitor e a de Josué e dos israelitas, como muitos outros capítulos do Antigo Testamento. Josué 7 tem uma estrutura em forma de quiasma. O segmento central e culminante dentro dele
corresponde à questão de por que os israelitas fracassaram em sua primeira tentativa de conquistar Ai. Houve duas razões principais para a derrota de Israel pelos habitantes de Ai: o pecado de Acã e a confiança excessiva dos israelitas em sua própria força. Esta última os levou a negligenciar a consulta à vontade do Senhor antes do ataque contra Ai e a subestimar a força do inimigo. Então vocês viram aí, por que Israel não conseguiu vencer Ai? Por causa do pecado de Acã e a confiança de Israel em sua própria força. Josué não consultou o Senhor antes de invadir Ai. Ele preferiu mandar 3.000 homens para invadir. E o que eles ganharam com isso? Eles perderam a guerra. O exército de Ai matou 36 israelitas, porque Josué não consultou o Senhor e por causa do pecado de Acã. Vocês viram por que Israel perdeu a guerra? Por causa disso daí, do pecado de Acã e a confiança deles em sua própria força. E nós não podemos confiar em nossa própria força. Se nós confiarmos em nossa própria força, nós perdemos. Se Deus não estiver no meio, em primeiro lugar, nós não somos nada. Deus tem que estar em primeiro lugar. Se não tiver, a gente perde. Foi o que aconteceu com o exército israelita. Eles confiaram em sua própria força e também por causa do pecado de Acã. Por isso que eles perderam a guerra. Continuando. Com base em Josué 7, versículo 1 e versículo do 11 a 13, podemos ver que embora Acã tenha sido responsável pelo ato traiçoeiro de se apropriar das coisas condenadas, toda a nação foi responsabilizada e sofreu pelo que ele havia feito. Deus descreveu o pecado de Acã mostrando gradualmente a gravidade dele ao utilizar 3 vezes no versículo 11 o advérbio hebraico gan, que é traduzido como até e também. Primeiro é usado o termo mais comum pelo pecado, kata. Então o ato de transgressão é descrito por 5 pecados mais específicos introduzidos pelo advérbio gan. Primeiro, abar, também atravessaram, transgrediram. Segundo, até mesmo tomaram, lakashi, das coisas entregues à destruição, que é erem. Terceiro, também roubaram, ganabi. Quarto, também enganaram, kakashi. E quinto, até mesmo colocaram, quer dizer, samu, o erem roubado entre suas coisas. A aliança entre Yahvé e Israel envolveu o povo em nível individual e coletivo. À luz da aliança, Israel é tratado como uma unidade indivisível da nação escolhida de Deus. Portanto, o pecado de um ou mesmo alguns de seus membros incorre em culpa sobre toda a comunidade da aliança. Como o Senhor disse, Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado. Então, através de Acã, toda a nação de Israel caiu. Eles perderam a guerra por causa dele. Por causa do pecado. Deus falou Josué, tem pecado. Eles tem aí cobiça. Alguém aí no meio de vocês cobiçou tesouros de Jericó. Escondeu. Por isso que vocês perderam a guerra. Vamos lá para a parte de segunda-feira, o pecado de Acã. Pergunta de número 2. Leia Josué, capítulo 7, versos 16 a 19. O que todo esse processo nos diz sobre Deus e Acã? Vocês vão ver aqui. Em vez de revelar a identidade do transgressor,
Deus estabeleceu um procedimento que revela sua justiça e sua graça. Depois de explicar o motivo da derrota de Israel e pedir santificação do povo, que está lá em Josué 7,13, ele permitiu um intervalo de tempo entre o anúncio do procedimento e sua aplicação, o que deu a Acã tempo para pensar, arrepender-se e confessar seu pecado. Da mesma forma, sua família, se soubesse o que aconteceu, teve a oportunidade de decidir se queria se envolver no encobrimento ou se recusar a ser cúmplices, como os filhos de Corá, que evitaram a destruição ao se recusarem ao ficar do lado de seu pai. Está lá em Números 16, verso 23 a 33 e Números 26, verso 11, que diz aí que o pecado de Corá, que Corá, ele quis acender incenso, né? Moisés falou assim, ó, vocês vêm com os incensários aqui, você vai ver quem Deus escolheu, se é você ou é a mim. Quando eles foram lá com os incensários, o que aconteceu? Corá caiu. A terra os engoliu por causa do seu pecado. E os filhos de Corá foram para o lado de Deus. E os filhos de Corá viram a destruição de seu pai. E todos que estavam junto com ele, por causa do pecado de Corá. Vocês leiam aí Números 16, do 23 a 33, vocês vão ver que eu estou falando sobre o pecado de Corá. Eu só não vou ler porque meu vídeo vai ficar longo. Eu quero que vocês participem comigo aí da lição da escola sabatina. A solução para o dilema seguiu a direção oposta ao sentido pelo qual o pecado havia entrado e prejudicado Israel. A culpa coletiva foi eliminada e reduzida de Israel para uma tribo, da tribo para a família, da família para a casa, e desta para os indivíduos. Além de revelar ao ofensor, o processo investigativo também inocentou os inocentes. Esse era um aspecto igualmente importante do meticuloso procedimento jurídico, no qual o próprio Deus atuou como testemunha dos atos invisíveis de Acã. O leitor quase consegue sentir a tensão quando Deus se concentra em Acã. Quem não se surpreenderia com a obstinação do homem em esperar que ele pudesse passar despercebido? Nada é escondido dos olhos penetrantes do Senhor. Está lá em Salmos 139, verso do 1 a 16 e 2 Crônica 16, verso 9. Que sabe o que está escondido no coração humano. 1 Samuel 16, 7 e Jeremias 17, 10 e Provérbios 5, 21. Vamos ler daqui. O que diz? Vamos ler Jeremias 17, 10. Eu, Senhor, que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então Deus conhece o coração. Ele sabe o que está passando com você. Ele sabe se o seu coração é bondoso ou se o seu coração é enganoso. O coração de Acã, ele cobiçou os tesouros de Jericó. E ele caiu e levou a sua família à morte também, porque ele não se arrependeu. Em Provérbios 5:21, o Senhor vê os caminhos do homem, examina todos os seus passos. O Senhor sabe os seus caminhos. O Senhor vê os seus caminhos. Não adianta você falar, eu vou fazer coisa errada aqui, eu vou prejudicar alguém ali, eu vou mentir para minha mãe, vou mentir para meu pai, para minha esposa. Você pode fazer o que você quiser, você pode mentir, mas Deus conhece os seus caminhos, Deus sabe o seu coração. Uma hora ou outra as consequências vão vir, pode demorar, mas elas vêm. Ela vai vir. E quando vir, você vai, por que Deus está fazendo comigo? Você tem que se refletir, o que você fez, o que você enganou, o que você mentiu. É isso que vai acontecer com você. E foi o que aconteceu com Acã. Não adianta você esconder nada de Deus, porque Deus conhece todo mundo. Ele sonda o nosso coração. Continuando.
É importante observar a maneira como Josué se dirigiu a Acã, meu filho. Josué se dirigiu assim, meu filho. Essa expressão mostra não apenas a idade e o papel de liderança de Josué, mas também revela a atitude com que esse grande guerreiro abordou a justiça. Seu coração estava cheio de compaixão por Acã. Embora ele tenha sido chamado para executar o julgamento do ofensor por meio de sua atitude, Josué estava novamente pronunciando a sensibilidade, a bondade e o amor daquele que nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa e jamais provocou sem motivo uma dor a uma pessoa frágil. Denunciava sem temor a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade, mas tinha lágrimas na voz quando fazia suas esmagadoras repreensões. Está lá em Desejado de Todas as Nações, página 276. Vocês viram como Josué se dirigiu para Acã? Como meu filho, confesse o teu pecado, se arrependa. Ali Deus estava dando a chance para Acã, para se arrepender dos seus pecados. Deus faz isso com você. Quando você se arrepende do seu pecado, se achega a Deus de todo o seu coração, Deus perdoa seu pecado. Deus te perdoa e esquece o seu pecado. Vamos para a parte de terça-feira. Escolhas fatais. Leia Josué 7, 19 ao 21. O que Josué pediu que Acã fizesse? Qual é o significado desse pedido? Como podemos entender a confissão dele? Vamos lá. Josué pediu que Acã fizesse duas coisas primeiro. Olha aí, dar glória a Deus e honrá-lo. Segundo, confessar o que fez sem esconder nada. Acã deveria dar glória a Deus admitindo o que havia feito. O termo usado aí é todash. Pode se referir à ação de graças, mas também à confissão do pecado. Então, o que está acontecendo aqui? Que Acã era para dar glória a Deus e confessar o seu pecado. É isso que Acã deveria fazer, que Josué pediu para ele fazer. Continuando. Infelizmente, o texto bíblico não dá nenhuma indicação de que Acã mostrou qualquer sinal de arrependimento real. Ele esperava permanecer escondido até o fim. Sua atitude desafiadora o qualificou para ser considerado um ofensor arrogante para quem não havia expiação, de acordo com a lei de Moisés, que está lá em Números, capítulo 15, dos versos 27 a 31. As palavras de Acã em Josué 7, 21 lembram que a queda de Adão e Eva. A mulher viu que que a árvore era desejável, amade, e finalmente tomou lacache de seu fruto, que está lá em Gênesis 3, verso 6. Em sua confissão, Acã admitiu que viu no saque um belo manto de Sinar, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. Ele então os cobiçou, amade, e o tomou, lacache. Assim como no caso de Adão e Eva, a escolha de Acã revela que o pecado da cobiça e o pecado da incredulidade, a qual suspeita de que Deus não deseja o melhor para suas criaturas e esconde delas alguns prazeres requintados que pertencem apenas a ele mesmo. Além da ilusão, a queda humana, o texto de Josué destaca o forte contraste entre as atitudes de Raabe, que está lá em Josué 2, verso do 1 a 13, e a de Acã. Ela levou os espias para o telhado e os escondeu dos soldados. Ele tomou coisas condenadas e as escondeu de Josué. Ela mostrou gentileza aos espias israelitas e os ajudou a garantir a vitória. Ele trouxe problemas a Israel por sua ganância e garantiu a derrota. Ela fez uma aliança com os israelitas. Ele quebrou a aliança com Yahvé.
Raabe salvou a si mesma e sua família, e eles se tornaram cidadãos respeitados de Israel. Acã condenou a si mesmo, a sua família, à morte e se tornou um exemplo de vergonha. Vocês viram a atitude de Raabe e a atitude de Acã? A atitude de Raabe, o que ela fez? Ela aceitou a Deus, a fé de Deus, a salvação, que eles foram salvos. Raabe, ela se preocupou com sua família e com ela, para eles não virem à morte, para eles não morrerem. Ela aceitou, ela escondeu os espias. Acã não, ele cobiçou os tesouros de Jericó. Acã foi ganancioso. Esses tesouros estavam para destruição. Não era para ele cobiçar, ele cobiçou. A cobiça é um pecado. Se vocês lerem lá nos 10 mandamentos, leiam lá os 10 mandamentos de Deus em Êxodo 20. Agora aqui eu queria falar um texto para vocês aqui, ó. Como podemos resistir à cobiça, independentemente do quanto temos. Vamos ler aqui Lucas 12:15. Olha que diz: então lhe disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então a palavra de Deus está dizendo para nós que nós temos que sair fora da ganância, a cobiça. A ganância, a cobiça é um pecado que nos leva à destruição. O pecado, ele traz morte. Que diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O pecado traz morte. Se a gente permanece no pecado, cobiçando, matando, roubando, nós seremos punidos. O juízo de Deus vai vir sobre nós. E o juízo de Deus veio sobre Acã. Ele foi apedrejado, ele e a sua família, por causa da sua própria ganância, da sua própria cobiça. Ele foi à perdição. É isso que acontece, quem cobiça, quem vive na ganância. Tome cuidado com isso. Quarta-feira, porta da esperança. Aí a pergunta de número 4. Leia Josué, capítulo 8, verso do 1 a 29. O que essa história nos diz sobre como Deus pode transformar nossos piores fracassos em oportunidades? Vamos lá. A estratégia de Yahvé converte a derrota inicial de Israel em uma vantagem tática, transformando assim o Vale de Acor, que significa desgraça, em uma porta de esperança. Ver Oséias 2, verso 15. Tendo alcançado bastante autoconfiança com sua primeira vitória sobre os israelitas, os cidadãos de Ai repetiram sua estratégia de atacar os israelitas que fingiram recuar e agiram como se estivessem sendo derrotados, uma vez que os habitantes de Ai foram atraídos para fora de sua fortaleza. Os 30.000 israelitas posicionados não muito atrás da cidade, que está lá em Josué 8:4, iriam capturar a cidade vazia, ateando fogo nela. Em Josué 8:7, deixa claro que não foi a estratégia que trouxe a vitória, mas seria o próprio Senhor que concederia a vitória e entregaria a cidade de Ai aos israelitas. Mesmo em um capítulo em que os aspectos militares dominam a narrativa mais do que em qualquer outro capítulo do livro, o texto destaca a verdade de que a vitória é uma dádiva de Yahvé. O momento decisivo da batalha ocorreu quando os habitantes de Ai deixaram a cidade e começaram a perseguir os israelitas. Essa foi a segunda vez que Deus falou em todo o capítulo, depois que ele deu a estratégia em Josué 8:2, sinalizando que ele estava supervisionando a batalha. Até esse momento não sabemos o resultado da batalha. Desse ponto em diante fica claro que o exército israelita era vitorioso. A arma na mão de Josué era uma espada em forma de foice, ou cimitarra, em vez de uma espada ou dardo. Na época de Josué, pode não ter sido usada como uma arma real,
mas se tornou um símbolo de soberania e, além de dar o sinal para o ataque, expressa a soberania de Deus na derrota de Ai, ao estender a espada em forma de foice, até que a vitória completa fosse conquistada. O texto mostra que Josué assumiu completamente o papel de liderança que Moisés havia exercido na travessia do Mar Vermelho, Êxodo 14:16, e na guerra contra os Malequitas, que está lá em Êxodo 17, verso do 11 a 13, onde Josué liderou pessoalmente o combate. Deus, desta vez, não houve intervenção visível e milagrosa de Deus, mas a vitória sobre Ai não foi menos divinamente assistida de que aquela sobre os egípcios na primeira geração ou na recente vitória sobre Jericó. A chave para o sucesso está na fé que Josué teve na palavra do Senhor e sua obediência inabalável a ela. O princípio visto nessa história permanece válido para o povo de Deus, hoje, onde quer que vivam e sejam quais forem seus desafios. Então, isso quer dizer que todo desafio que nós tivermos, nós temos que colocar na mão de Deus. O desafio do exército israelita era se obedecer a Deus e deixar Deus dar a vitória. E Deus deu a vitória para o povo de Israel na conquista de Ai. É Deus que deu a vitória. É Deus que deu a cidade de Ai para o exército israelita. Quais são os seus desafios? Eu não sei, mas coloque seus desafios na mão de Deus, que Ele vai te dar a vitória no momento certo. Parte de quinta-feira, testemunha do poder de Deus. Como estudamos na lição 5, Deus tinha dado às nações pagãs a oportunidade de conhecê-lo e se afastar de seus maus caminhos. Elas, no entanto, recusaram e estavam, no fim das contas, enfrentando o juízo divino. Meus queridos, como eu sempre falo, eu falei na lição 5, que a graça de Deus é para todos que aceitam a Ele. A nação de Ai não poderia ter aceitado a Deus? Se eles tivessem aceitado a Deus, essa nação não seria destruída. Deus estava ali mostrando a sua graça para esses povos, mas eles não quiseram aceitar. Aí o juízo de Deus agiu. Deus deu a cidade de Ai para o exército israelita. E o rei do Egito, as pragas vindo lá, ele não poderia ter aceitado a graça de Deus? Poderia. A graça de Deus é para todos que aceitam. Mas essas nações pagãs não quiseram aceitar, preferiram ficar em seus maus caminhos. Como eu sempre falo, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele quer que todos se convertam e se arrependam dos seus maus caminhos e se entreguem a Ele de todo o coração. Vamos lá. Pergunta número 5. Leia Josué capítulo 7, verso do 6 ao 9, que trata da reação inicial de Josué à calamidade que se abateu sobre eles. Observe especialmente o verso 9. Que princípio teológico importante é encontrado nas palavras de Josué? A princípio, Josué parece estar dizendo o mesmo que os israelitas, em meio às suas dificuldades, após deixar o Egito. Eles disseram: quem nos dera se tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto, a fim de matarem de fome toda esta multidão, que está lá em Êxodo 16, verso 3. E Josué orou: ah, Senhor meu Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Josué 7, verso 7. Logo depois, porém, Josué expressou sua grande preocupação com os danos que o nome e a reputação de Deus sofreriam com essa derrota. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nome da face da terra. Então que farás ao teu grande nome? Josué 7, 9. Isso revela um tema e um princípio
que era central para os propósitos de Deus para com Israel. Embora o Senhor quisesse que as nações pagãs ao redor deles vissem as grandes coisas que ele faria por seu povo, e que seu povo que obedecesse elas, também poderiam, como Raabe fez, aprender sobre o Deus de Israel pelo poder das conquistas de seu povo. Por outro lado, se as coisas fossem mal, como aconteceu aqui, as nações considerariam o Deus de Israel fraco e ineficiente, que está lá em Números 14, 15 e 16, Deuteronômio 9, 28. O que poderia encorajar a resistência cananita? Em outras palavras, mesmo no contexto dos hebreus tomando a terra, grandes questões e princípios estavam envolvidos, o que incluía trazer honra e glória a Deus, que também era a única esperança para os pagãos, assim como para Israel. Essas nações eram para ter aceitado a Deus. Essas nações viram os milagres de Deus acontecendo. A cidade de Ai viram a destruição de Jericó. Eles viram o agir de Deus, o juízo de Deus agindo sobre essas cidades pagãs. O que era para eles ter feito? Aceitado a graça de Deus. Você viu Raabe? Ela aceitou a graça de Deus, ela foi salva. Ei, não basta quem você é. Qual é seu pecado? O que você está fazendo de errado? Você acha que você está perdido? Não. Para Deus ninguém está perdido. O que você tem que fazer? É ir a Deus, confessar o seu pecado, se arrepender do seu pecado e Deus perdoa você. Raabe era uma prostituta. Ela vivia num caminho errado. Ela adorava deuses pagãos. Ela começou a entender sobre Deus. Ela aceitou a Deus, aceitou a salvação. Ela pensou na sua família. Ela se salvou e salvou sua família. E ela aceitou a Deus. Ela começou a entender o que Deus fazia. Assim somos nós. Se nós aceitamos a Deus, a graça de Deus, nós somos salvos. E tem que deixar o pecado de lado. Então essa foi a lição de número 6, meus queridos. O inimigo interno. Nós vimos aqui de um homem que cobiçou, que levou a sua família à morte, a Acã. Temos que tomar cuidado com o pecado, porque o pecado ele traz morte, traz consequências. Temos que tomar cuidado. Não adianta você querer se esconder de Deus, fazer as coisas escondidas que ninguém vai ver. Ninguém está vendo? Deus está vendo e Deus conhece o seu coração. Então essa foi a lição de número 6 da Escola Sabatina, Lições de Fé do livro de Josué. O inimigo interno. Que Deus abençoe vocês. E se inscreva no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. E até o meu próximo vídeo. Tchau!